Conceitos básicos em epidemiologia, parte 2. Existe uma série de termos clássicos em epidemiologia que geram muita confusão entre as pessoas. Quando elas ouvem esses termos epidemiológicos, elas imaginam que muitos deles são sinônimos ou então não conhecem a verdadeira diferença entre cada um deles. Entre esses termos destacam-se os termos pandemia, surto, prevalência, endemia, epidemia e incidência. Então, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês o significado de cada um desses termos e para que nós venhamos a utilizá-los na forma correta, sempre utilizando a terminologia correta na situação específica em que nós estivermos analisando uma questão de saúde. Então, começamos pela endemia. Endemia é aquele termo que indica que uma doença existe constantemente, ou seja, habitualmente em um determinado lugar, e que ataca determinado número de indivíduos. Então, um exemplo clássico que a gente pode ter é a malária na região amazônica. A malária é uma doença típica daquela região, ela não se dissemina por outras regiões do Brasil, como por exemplo a região sul, onde é mais frio, né? Mas então a gente entende que a malária é uma doença endêmica da região amazônica. Já o termo epidemia refere-se ao surgimento rápido de uma doença num lugar e que acomete simultaneamente um grande número de pessoas. Então, se uma doença não é habitual de um lugar e ela surge rapidamente nesse local, a gente está lidando com uma epidemia. A epidemia, quando ela é localizada, é chamada de surto, ou surto epidêmico, né? Já quando ela atinge uma característica global, mais disseminada por vários países, ela recebe o nome de pandemia, que é exatamente o que a gente está passando nesse momento da crise do coronavírus, né? Que é uma pandemia de âmbito mundial. Outros termos também bastante usados em epidemiologia são a patogenicidade, a infectividade, a virulência e o risco. Patogenicidade nada mais é do que a capacidade do agente etiológico de produzir doença. Então, as doenças são promovidas por micro-organismos, né? E esses micro-organismos eles têm uma variabilidade na sua patogenicidade. O sarampo, por exemplo, tem patogenicidade alta. A cachumba é uma doença de patogenicidade média. A poliomielite e a difteria é mais baixa a patogenicidade, e a hanseníase é baixíssima. Então a gente classifica as doenças também pelo seu grau de patogenicidade. A infectividade é um termo que vem de infecção. É a capacidade do agente etiológico de alojar-se e multiplicar-se no hospedeiro. Então, para que exista infectividade, eu tenho que ter uma doença de caráter infeccioso, ou seja, eu tenho que ter um micro-organismo se alojando e se multiplicando no hospedeiro. Nem todas as doenças têm infectividade, pois muitas doenças não são de origem infecciosa, como por exemplo as doenças cardíacas. Virulência é a capacidade do agente etiológico de produzir casos graves ou fatais. Então o termo virulência não está exatamente relacionado a vírus, né? Mas sim a capacidade de produzir muitos casos fatais, a capacidade de uma doença levar à morte. E risco é um termo que vem da estatística, mais especificamente da área da probabilidade, onde se estabelece que risco é a probabilidade de membros de uma determinada população desenvolverem uma doença. Então, por isso que é interessante, quando se faz estudos epidemiológicos, se elaborarem quadros onde a gente possa demonstrar quem é a população de risco, quem são as pessoas que estão correm mais risco, né, ou que são potenciais indivíduos a contraírem a doença. Então, esse é um aspecto muito importante dentro da epidemiologia. E os dois principais termos que geram mais confusão, não só nos profissionais de saúde, mas também no público em geral, são os termos prevalência e incidência. Prevalência, tecnicamente, aparece nos livros como descrito da seguinte forma: é o número de casos, novos e antigos, de uma doença em um determinado momento e local. Enquanto incidência é o número de casos novos de uma doença num determinado momento e local. A confusão que as pessoas fazem é que elas esquecem que incidência é somente os casos novos e prevalência, além dos casos novos, são contabilizados também os antigos, ou seja, o total de casos. Então, quando a gente está fazendo um acompanhamento de uma doença e verifica que apareceram 30 casos novos no dia de hoje, isso é apenas a incidência. Enquanto a prevalência é o total de casos existentes nessa doença, né? Se eu tenho 320 pessoas infectadas numa cidade, isso é a prevalência. Se apareceu no dia de hoje 25 novos casos, isso é a incidência. A incidência é lógico que ela vai sempre aumentar a prevalência. Quando vão aparecendo novos casos, vai aumentando consecutivamente a sua prevalência.
Eu gosto de ilustrar muito essa questão da incidência e prevalência com uma analogia com uma caixa d'água. A caixa d'água, ela é composta por água, e essa água seriam os casos existentes, os doentes na população. E a mangueira, que na figura está abastecendo a caixa d'água, seria os casos novos que estão entrando, os novos doentes que vão aparecendo. Isso seria a incidência. Claro que alguns fatores podem influenciar e reduzir essa prevalência de uma determinada doença, de um agravo à saúde, né? Como, por exemplo, se o indivíduo atinge a cura, ele deixa de contar na prevalência da doença. Se o indivíduo morre, também deixa de contar na prevalência da doença. E também quando ocorrem migrações, né? Porque o indivíduo ele pode morar numa determinada cidade, ele está contando para a prevalência da doença nessa cidade, mas a partir do momento que ele se muda para uma outra região, para uma outra cidade, ele deixa de contar com o caso prevalente da doença nessa cidade ou nesse município. Então também é um fator que pode reduzir a prevalência. Então, os agravos em saúde eles podem ser mensurados pelas taxas de incidência e pelas taxas de prevalência. Se eu falo em taxa, eu tenho que fazer um cálculo de proporção. Então, a taxa de incidência ela faz exatamente o seguinte, ela pega o número de casos novos e divide pelo total da população em risco. Claro que eu vou ter um número, às vezes muito pequeno, 0,002, 0,003, por exemplo. Para isso, se multiplica por um fator. O fator pode ser 100, aí eu tenho resultado em porcentagem, pode ser 1000, aí eu tenho casos por 1000, pode ser por 10.000, alguns cânceres assim que são muito raros, o fator utilizado é por 100.000, né? Aí você vai ter a relação quantos casos para cada 100.000 habitantes, né? Então, por isso que se usa sempre um fator multiplicador. Para cada doença tem um fator diferente. Pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10.000, pode ser 100.000. A prevalência, o cálculo é bastante semelhante, só que em vez de utilizar os casos novos, a gente utiliza o total de casos existentes. Então seria a taxa de prevalência, o total de casos existentes, dividido pela população de risco, vezes um fator, que pode ser 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Ainda dentro dos termos prevalência e incidência, né, é interessante notar que vários fatores afetam a prevalência de uma doença. Nesse quadro que eu apresento para vocês, nesse slide, no lado esquerdo, são os fatores que aumentam a prevalência da doença. E no lado direito, os fatores que diminuem a prevalência de uma doença. Então, vamos começar pelo lado esquerdo. O que altera, influenciando a elevação da prevalência de uma doença? Primeiro, se a doença ela tem uma duração maior. Então, à medida que vai aparecendo casos novos, e os antigos não atingem a cura, uma doença tem maior duração, eu vou sempre estar aumentando a prevalência, a contagem de casos totais de doentes, né? Quando eu tenho um aumento da sobrevida, as pessoas ficam doentes, mas por muito tempo, isso também aumenta a prevalência da doença. Quando eu tenho um aumento da incidência, está aparecendo mais casos novos, os casos novos se somam aos casos antigos, então eu também aumento a prevalência da doença. Quando eu tenho a imigração de casos, que seria isso? Pessoas doentes que vêm de outras cidades, entram na nossa cidade e passam a contar para a prevalência da doença no nosso município, na nossa cidade. Então a imigração de casos também aumenta a prevalência da doença. A imigração de sadios. Aqui é um pouco mais complicado de entender, mas a imigração de sadios seria o seguinte, eu pego pessoas sadias da nossa cidade, elas migram para outras cidades. Na hora de fazer o cálculo, eu tenho a mesma quantidade de doentes, porém, quando eu divido pela população em risco, ela se torna menor. Eu tenho menos pessoas morando na minha cidade. Então a taxa de prevalência aumenta. Na verdade, não é que a prevalência aumentou, mas na verdade, o número de sadios diminuiu e as proporções entre doentes e sadios ficou mais elevada em direção aos doentes. Por isso se diz que a taxa de prevalência aumentou. Imigração de suscetíveis, pessoas de outras cidades migram para a nossa cidade e acabam contraindo a doença aqui, porque são pessoas suscetíveis. Isso também aumenta a prevalência da doença. E um outro dado muito interessante é a melhora dos recursos diagnósticos e sistemas de informação. A gente sabe que os municípios que têm sistemas de saúde mais organizados, sistemas de informações mais bem desenvolvidos, os casos são mais notificados. Então existe menos subnotificação. Se os casos são melhor notificados, a gente tem taxa de prevalência maior. Noutra comunidade que é muito pobre, os casos são subnotificados, ou seja, eles não são registrados. Isso não quer dizer que não existam doentes nesse município, mas sim que eles apenas não estão registrados e não entram para as estatísticas oficiais. Já no lado direito, nós vemos os fatores que influenciam a prevalência, reduzindo-a. Primeiro, menor duração da doença. Se é uma doença de curta duração, as pessoas atingem a cura com mais rapidez e deixam de contar com um paciente doente, que contaria para a prevalência da doença.
Se a doença tem um grau maior de letalidade, muitas pessoas morrem, deixam de contar como casos de prevalência da doença. Se há uma redução da incidência, é evidente que vão aparecer menos casos novos, então a prevalência também vai diminuir. A imigração de sadios, ou seja, se sadios de outras regiões migram para a nossa cidade, imaginando que a nossa cidade é muito pequena e recebeu uma migração, por exemplo, de 10 pessoas sadias, na hora de fazer o cálculo da taxa de prevalência, vai diminuir essa taxa de prevalência, porque eu tenho uma quantidade maior de sadios e uma menor proporção de pessoas doentes. A imigração de casos é da mesma forma. Se eu tenho casos de doentes que saem da nossa cidade e migram para outra cidade, eu estou diminuindo a prevalência da doença na nossa região. E aumento da taxa de cura da doença. Se a taxa de cura se eleva, é evidente que a prevalência também vai diminuir, porque deixam de ter doentes. Existem vários coeficientes utilizados em epidemiologia. Alguns são bastante utilizados, bem conhecidos, como o coeficiente de mortalidade infantil, que é o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano, dividido pelo número de nascidos vivos no período. Como esse número geralmente dá muito pequeno, convém se multiplicar por um fator. O fator adotado é sempre 1000. Então, cada município tem um coeficiente de mortalidade infantil diferente. Os municípios mais desenvolvidos têm esse coeficiente mais baixo, e os municípios mais desenvolvidos têm esse coeficiente menos desenvolvidos têm esse coeficiente mais elevado. Talvez o coeficiente de mortalidade infantil seja o coeficiente mais utilizado, mais empregado para medir o nível de desenvolvimento das questões de saúde numa comunidade, porque ele é muito sensível à questão da saúde. Outros coeficientes que eu apresento nessa lâmina é o coeficiente de mortalidade materna e o coeficiente de natimortalidade. Existem muitos outros coeficientes usados em epidemiologia, mas um que é bastante clássico e muito utilizado, que todos devem conhecer, é o cálculo do coeficiente de mortalidade infantil. A mortalidade infantil é tão interessante, tão bem estudada, que nesse mapa, esse cartograma, né, o mapa aqui do Brasil, foi colocado a distribuição da mortalidade infantil nas regiões, nos estados brasileiros, nas cidades brasileiras, digamos assim, né? E a gente verifica que as regiões mais desenvolvidas têm coeficiente de mortalidade infantil mais baixo, ou seja, estão na cor azul mais claro, enquanto os municípios que têm uma taxa de mortalidade infantil mais elevada, eles estão numa tonalidade mais escura, mais puxando ele para o vermelho, para o roxo, né? Então, esses municípios estão mais centrados nas regiões norte e nordeste, são aqueles que necessitam de mais atenção governamental para que esse quadro de mortalidade infantil seja melhor resolvido. As taxas de mortalidade infantil no Brasil, elas sofreram uma redução nos últimos anos, né? Aqui é só um gráfico comparativo, um gráfico de barras horizontal, mostrando as taxas do Brasil no ano 2000, que era de 29,7 por 1000, enquanto em 2010 passou para 15,6 por 1000. Esses números têm sofrido reduções sistemáticas ao longo dos últimos anos, né? Isso vem acontecendo durante todo o século XX, no século XXI não tem se tornado diferente. Porém, nós chegamos a um ponto em que agora, a partir de 2016, essa redução ela se estacionou. Houve, na verdade, uma certa elevação de 0,1 a 0,2 pontos por 1000, mas isso não chega a ser uma diferença estatisticamente significante para nós alegarmos, né, que há um aumento da taxa de mortalidade infantil do Brasil. O que a gente tem como certo é que ela parou de diminuir. Então, o Brasil precisa pensar em novas estratégias para continuar essa redução das taxas de mortalidade infantil, principalmente nas regiões mais pobres do país. Haja vista que a mortalidade infantil ela é muito afetada por variáveis socioeconômicas, como o grau de escolaridade dos pais, da mãe, do pai, o nível de renda da população. Então, todas essas variáveis agem indiretamente afetando e prejudicando o quadro da mortalidade infantil. Aqui eu mostro outros coeficientes, né, que são apresentados também, como o coeficiente de mortalidade proporcional por causas, o coeficiente de mortalidade proporcional de 50 anos ou mais, o coeficiente de letalidade. Então, são todos índices que podem ser utilizados pelos gestores em saúde na hora de traçar uma política pública de gestão mais eficiente. E para terminar essa aula, essa apresentação, eu preparei aqui 2 exercícios bem simples. O primeiro diz o seguinte: como você acha que esses coeficientes que eu mostrei para vocês se comportam em um país onde os investimentos em saúde não são prioritários e a condição socioeconômica é desfavorável? A resposta é evidente, né? Todos esses coeficientes tendem a apresentar valores mais altos quando comparados a países com melhores investimentos sociais. Vamos pegar, por exemplo, o coeficiente de mortalidade infantil.
quanto maior for o grau de desenvolvimento de um país, quanto mais desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e social existirem nesse país, menor será esse coeficiente de mortalidade infantil. Ao contrário, se não é feito investimento em saúde, se esse país não tem um bom desenvolvimento econômico, um bom desenvolvimento social, esses coeficientes tendem a se tornar mais elevados, mais altos. E uma segunda questão, eu peço para fazer um simples cálculo. Qual é o coeficiente de mortalidade infantil de uma cidade que no ano de 2002 apresentou 1.800 nascimentos e 137 mortes de crianças com menos de um ano? Para fazer o cálculo, a gente tem que lembrar da fórmula, né, do coeficiente de mortalidade infantil. Eu teria que pegar o número de mortes de crianças com menos de um ano, no caso aqui 137, dividir por 1.800 nascimentos que ocorreram nesse mesmo ano e multiplicar por 1.000. Então, se eu pegar o 137 e multiplicar por 1.000, dá 137 mil. Dividido por 1.800 nascimentos, daria 76,11 mortes por 1.000 nascimentos. Vejam que é um valor bastante elevado, né? Haja vista que países desenvolvidos têm esse coeficiente abaixo de 10, em torno de 7, 6 mortes por 1.000 nascimentos. O Brasil ele tem um coeficiente mais elevado do que isso. Algumas regiões do Brasil têm um coeficiente mais baixo, como, por exemplo, a cidade de Florianópolis, que tem mais ou menos 9 mortes por 1.000 nascimentos, é o índice mais baixo do Brasil. Mas outras regiões brasileiras, principalmente em cidades do interior do Nordeste ou da região Norte, esse índice ainda é muito elevado e há necessidade de atenção, principalmente do gestor público, para que esse quadro se reverta e a gente tenha índices de mortalidade infantil menores. Bom, o objetivo da aula então era esse, passar esses temas para vocês. Espero que tenham compreendido e até a próxima. Um abraço a todos.